Fala galera, vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Flamengo vê Pedro e outros 5 craques na pré-lista da seleção brasileira e pode ficar desfalcado. Craques do Mengão podem virar desfalques na fase decisiva da Copa do Brasil e Libertadores, ainda em 2024. Na última quarta-feira 7, o Flamengo perdeu para o Palmeiras e avançou na Copa do Brasil. Com isso, o placar de 1-0 colocou o Mengão como única das equipes brasileiras que ainda disputa 3 grandes competições. No entanto, outras notícias sobre Flamengo dão conta que o técnico Tite pode perder alguns dos principais craques do seu elenco. Isso porque a lista de pré-convocados da seleção brasileira foi revelada com 6 nomes do Fla. Segundo a Itaiaia, Dorival Júnior colocou Ayrton Lucas, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Gerson, Cebolinha e Pedro na pré-lista de convocados da Copa América. Logo, os atletas podem receber chances nas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Pedro e mais 5. Após o desempenho ruim do Brasil na última Copa América, Dorival Júnior deve dar oportunidades para outros jogadores. Por isso, o mais querido pode acabar perdendo alguns dos seus melhores jogadores em setembro pelas eliminatórias. Com isso, Tite pode ter dores de cabeça para escalar o time na reta final da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Isso porque a seleção brasileira ainda tem 4 jogos a disputar em 2024, 2 em setembro e 2 em outubro. Em resumo, além das rodadas decisivas do Campeonato Brasileiro, as partidas eliminatórias de Copa do Brasil e Libertadores acontecem em setembro e outubro, o que pode prejudicar o rendimento do rubro-negro. Por fim, vale ressaltar que o Fla encara o Bolívar pelas oitavas de Libertadores, enquanto aguarda o próximo adversário na Copa do Brasil. Além disso, os cariocas estão em segundo lugar no Brasileirão, atrás do Botafogo. Palmeiras, João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, critica Anderson Daronco. Não consegue emagrecer? Aposenta. A expulsão do treinador e as constantes interrupções irritaram o clube paulista, aumentando as críticas à arbitragem. Polêmica na arbitragem. Na noite de ontem, 07, o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, enfrentou o Flamengo em jogo decisivo pela volta das oitavas de final pela Copa do Brasil. Apesar da vitória, o time paulista não conseguiu a classificação para a próxima fase. Durante a partida, Abel Ferreira foi expulso pelo árbitro Anderson Daronco, que alegou gestos obscenos por parte do treinador. Com a saída de Abel, seu auxiliar técnico João Martins assumiu o comando do time. A expulsão gerou indignação entre os palmeirenses, especialmente em João Martins, que criticou duramente a arbitragem de Daronco. O auxiliar questionou a recorrente escalação do árbitro em partidas do Palmeiras, sugerindo que outros árbitros, mais jovens, deveriam ser utilizados. Críticas afiadas de João Martins. Após a partida, o português não poupou palavras ao falar sobre Anderson Daronco. Estávamos preparados. Quando saiu a nomeação, virei para o Barros e perguntei mais uma vez: esse senhor? Parece um padrão. Há 2 anos era Wilton Pereira Sampaio. Não tem mais árbitros no Brasil? Árbitros jovens com qualidade, desabafou Martins, em um tom visivelmente irritado. Ele tem um comportamento padrão e não deixa o futebol evoluir. Se não consegue e não tem competência, aposenta. Não consegue emagrecer? Aposenta, concluiu o auxiliar técnico, intensificando suas críticas. Pronunciamento de Abel e sequência da temporada. Logo após o jogo, Abel Ferreira também se manifestou sobre a situação em entrevista ao jornalista André Hernan. O treinador alegou que o gesto obsceno, apontado como motivo de sua expulsão, não foi direcionado ao árbitro, mas sim com sua comissão técnica. Palmeiras agora busca manter o bom desempenho mostrado contra o Flamengo para o restante da temporada. Na próxima semana, a equipe enfrentará o Botafogo no Newton Santos, em jogo válido pelas oitavas de final da Libertadores. Flamengo é procurado de última hora para vender multicampeão junto de Fabrício Bruno. Clube carioca vem recebendo sondagens por alguns dos seus principais jogadores. Europa de olho. O Flamengo vive grande momento sob o comando de Tite e ainda ontem 7, garantiu sua classificação na Copa do Brasil. Agora, porém, o time terá outra partida decisiva e vai enfrentar o Bolívar pela Libertadores. Todavia, além de trabalhar na logística para as viagens envolvendo as partidas do mês, a diretoria do Mengão também terá de dedicar seu tempo para lidar com as sondagens da Europa pelos seus jogadores. Fabrício Bruno, por exemplo, parece cada vez mais perto de uma transferência para o Rennes da França. Todavia, além dele, outro jogador do mais querido pode sair para o velho continente, o lateral Wesley. Flamengo pode vender multicampeão para a Europa.
Conforme apurado pelo renomado jornalista Vene Casagrande, o Mengão foi procurado de maneira formal pela Atalanta da Itália, que estuda avançar pelo jovem defensor. O clube italiano sondou a situação do jogador, visando entender sua situação no time rubro-negro, além de obter referências sobre seu comportamento e valores a respeito de uma possível transação. Não obstante, Vene salienta que até o presente momento as conversas não avançaram além da etapa das sondagens, com nenhuma proposta sendo apresentada até aqui. Apesar disso, existe sim a possibilidade de tanto Wesley, quanto Fabrício Bruno, irem para a Europa neste mês. O lateral é cria das categorias de base do Flamengo e já conquistou Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Carioca pelo time profissional. Além disso, seu contrato na Gávea é até dezembro de 2025. Flamengo. Landim recebe proposta milionária da Europa por outro destaque do elenco. Landim pode anunciar a venda de mais um nome bastante polêmico do elenco rubro-negro. Vai sair? O Flamengo tem acertado a saída de vários jogadores do seu elenco nesta última janela de transferências. A diretoria se desfez de jovens atletas que não estavam sendo utilizados pela comissão técnica de Tite, e espera poder dar adeus a outros atletas. Neste último mês de julho, os jovens Gabriel Noga e Verton acabaram se despedindo do mais querido e partindo para a Europa. Eles assinaram com o time do Leixões, que irá disputar o Campeonato Português em 2024. Além dele, a diretoria também quer negociar outros jovens talentos com equipes do exterior. Recentemente, o Leixões resolveu procurar novamente o rubro-negro em busca de um outro destaque do time de Landim, proposta por Thiaguinho. O jornalista Vene Casagrande informa que o Flamengo recebeu outra proposta da diretoria do Leixões. Desta vez, os portugueses ofereceram uma quantia milionária pela contratação do jovem ponta-esquerda Thiaguinho. Bastante criticado pela torcida do rubro-negro carioca, o jovem atacante foi emprestado ao 13, que disputa a Série C do Brasileirão. Ele fez algumas boas partidas pelo time e se manteve como titular na posição. Você é a favor da venda de Thiago? Diante deste cenário, o clube português resolveu avançar nas conversas pela contratação do jogador para reforçar seu elenco. Eles ofereceram cerca de 400 mil euros, aproximadamente 2,4 milhões de reais, por uma certa porcentagem do atacante. Até o momento, a diretoria do mais querido não deu uma resposta ao Leixões, que espera um sinal positivo para avançar pela chegada de Thiago. A expectativa é de que a decisão do Flamengo seja feita nos próximos dias. Vale ressaltar que a equipe está em processo de se tornar um SED, Sociedade Anônima Desportiva do Rubro-Negro. Os dirigentes estão em estágio avançado de negociação para que o Mengão seja dono do promissor clube português. Rodinei, ex-Flamengo e destaque na Europa, se torna desejo de potência do Brasileirão. Defensor tem sido um dos principais destaques da equipe do Olympiacos, da Grécia. Retorno ao Brasil? O lateral direito Rodinei ganhou notoriedade nacional após a sua passagem pelo Flamengo, clube no qual ele viveu altos e baixos. Ele deixou o rubro-negro carioca em 2023, quando se mudou para a Europa, mais precisamente o Olympiacos. Pelo gigante grego, o Rodilindo tem ganhado cada vez mais destaque e tem se tornado um ídolo para os torcedores locais. Suas atuações renderam pedidos de convocação para a seleção brasileira, coisa que ainda não aconteceu. Além da torcida do exterior, outros clubes também estão observando seu desempenho no velho continente. Uma potência do Brasileirão sonha com sua contratação e pode avançar com uma proposta pela sua chegada. Internacional de olho em Rodinei. O setorista Lucas Colar informa que o Internacional tem interesse na contratação de Rodinei. O Colorado acertou nesta última semana a venda de Fabrício Bustos e busca um substituto para o defensor. Na polêmica temporada de 2020-2021, o defensor chegou a jogar pelo time gaúcho após empréstimo feito pelo Flamengo. Ele teve um bom desempenho pelo time na época comandado por Abel Braga, e se tornou querido de uma parte da torcida colorada. O Inter ainda não abriu negociações com o jogador e muito menos fez uma oferta pela aquisição do atleta. A diretoria acredita que ele seria um reforço de alto nível e deseja contar com a sua chegada na próxima temporada apenas. Com o contrato se encerrando em junho de 2025, Rodi já pode vir a assinar um pré-contrato com qualquer interessado a partir de janeiro. Sabendo desta situação, o gigante gaúcho tentará um acordo com o atleta pela sua aquisição. Ainda não há informações a respeito de uma proposta do Olympiacos para a renovação do vínculo com o brasileiro. Ele é visto como um atleta de grande valor para o plantel, porém, devido à sua idade avançada, 31 anos, ele pode vir a se despedir da equipe.